Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo pagou nessa terça-feira salários em carteira e direitos de imagem que estavam atrasados. Promessa havia sido feita na semana passada, a quitação precisaria acontecer até essa quarta-feira, até essa terça-feira, e está tudo resolvido. Pagamentos antes da viagem para a Colômbia, onde o Atlético enfrenta o Atlético Bucaramanga por conta dos playoffs da Sul-Americana. Só para completar sobre o Galo, outra informação importante surgiu nessa terça-feira, a notícia de que o Atlético tem interesse na contratação de Gabriel Moscardo, volante revelado pelo Corinthians e que pertence ao PSG, mas a chance desse negócio avançar é muito pequena. A ideia do Moscardo é continuar na Europa e não faltam interessados. Ajax, Sevilha e Betis hoje são os principais favoritos. O Lu pedindo para falar sobre o Galo. Deixa eu trazer uma notícia que eu contei com exclusividade hoje pela manhã. E aí tem primeiro a notícia ruim, depois a notícia boa. Notícia ruim: o Galo tem desde 2023 uma dívida com o empresário do Hulk, né? E aí, só para vocês entenderem o contexto, eu tenho noticiado desde a semana passada sobre uma série de atrasos do Atlético. E muitas dessas notícias, elas surgem porque jogador do Atlético, por empresário, assessor de imprensa, procuram para contar um pouquinho do que está acontecendo, né? Eles querem que isso se torne público. E aí eu consegui descobrir que o empresário que trouxe o Hulk para o Atlético em 2021 cobrava há anos uma dívida de 2023 em relação ao pagamento da comissão. A dívida é relativamente barata para um clube de futebol, não dá para dizer que é um custo alto. Estou até pegando o valor aqui, 56 mil euros ou 365 mil reais. E o Nuno Ferreira, que é o representante do Hulk, vinha cobrando esses pagamentos através de e-mails, mensagem de texto, telefone e nada. Ignorado solenemente, até que ele entrou na Justiça, na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, para tentar ser ressarcido dessa grana. Essa é a notícia ruim. A boa notícia é que nessa terça-feira o Atlético conseguiu pagar os direitos de imagem e salários em carteira que estavam atrasados. Os salários em carteira venceram na semana passada, os direitos de imagem estavam perto de completar 2 meses, e eles haviam vencido no dia 20 do último mês e estavam sem ser pagos, né? E essa promessa feita pela diretoria na semana passada é de que no dia 15, até o dia 15, tudo seria resolvido. A promessa foi cumprida e agora restam apenas as luvas, que é o prêmio pela assinatura do contrato, que estão abertas desde o ano passado. Carlos Eduardo, Nicola, o que você acha dos times com dívida na casa dos 2 bilhões fazendo contratações ou tentando? Eu lamento. Por exemplo, o Corinthians e o Atlético Mineiro, que são os 2 times mais endividados do país e com dívidas acima de 2 bi. Eles querem contratar, eles sabem que precisam melhorar o elenco, mas nesse momento eles só conversam, exceção ao Biel, né? Mas nesse momento os movimentos que eles fazem, quase que em sua maioria, são para contratações de atletas sem custo. O Duarantes, Nicola, boa noite. É verdade que o Pedro vai para o Galo por empréstimo? Não, é pura mentira. Só para lembrar, o Pedro já jogou a Copa do Brasil pelo Flamengo, não pode atuar em outro clube na Copa do Brasil. E o Pedro já disputou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, ou seja, também não pode ser registrado no Brasileiro. Se algum clube brasileiro conseguisse contratá-lo, só poderia utilizá-lo ou na Libertadores ou na Sul-Americana, tá? O Atlético já chegando à Colômbia e vai se preparar, né, para esse jogo contra o Atlético Bucaramanga. Uma viagem desgastante de cerca de 7 horas de avião em voo fretado que partiu de Confins na noite dessa terça-feira. O técnico Cuca ganhou alguns desfalques importantes de última hora, né? Não vai contar com Coelho e com Júnior Santos. O atacante argentino, que voltou de lesão no fim de semana, tem uma situação agora, uma lesão muscular. É uma pequena lesão, o Atlético fez questão de frisar essa situação, mas tira ele de uma sequência próxima de jogos. É uma lesão na coxa esquerda. Lá no fim de maio ele tinha sofrido uma lesão na coxa direita que o afastou de algumas partidas, mas mais uma situação muscular para este elenco do Galo. Quanto ao Júnior Santos, a situação é por sintomas gripais, e são sintomas muito fortes, como relataram algumas pessoas no Atlético. O Júnior Santos ficou de fora do treino dessa terça e de fora também da viagem para Bucaramanga. Sobre o Coelho, em 2025,
26 jogos, 23 como titular, são 4 gols e 5 assistências, e um dos principais jogadores no atual elenco do Galo. A respeito de Rubens, novidade desta quarta-feira é que o jogador também fica fora da lista dos relacionados para Bucaramanga. O Rubens está em negociações mais avançadas com o futebol da Rússia e deve deixar o Galo a qualquer momento. A negociação, que gira em torno de 12 milhões de euros, cerca de 78 milhões de reais, seduziu o jogador também na questão salarial. Deve quadriplicar a equipe do futebol russo, que pretende contratar o Rubens, o seu salário neste momento. O Atlético, portanto, na Colômbia, com Everson, Gabriel Delfim e Robert para o gol, com Alonso, Igor Rabelo, Ivan Roman, Lianco, Rômulo e Vitor Hugo para a zaga, os zagueiros os laterais, Guilherme Arana, Caio, Natanael e Saravia, Bernard, Alan Franco, Gabriel Menino e Igor Gomes, além do Gustavo Scarpa para o meio, Dudu, Hulk, Isaac, João Marcelo e Rony. São as opções de ataque que tem o Atlético. Lembrando, para quem acompanha a Itatiaia, treino às 3h30 da tarde de hoje na Colômbia, 5h30 no horário de Brasília, finaliza a preparação para o jogo de amanhã. E na situação que o Galo tá, com esses desfalques aí que o Pedro citou, acho que valeria a pena ir viajar gripado, a não ser que a situação realmente esteja extrema, né? Mas, de qualquer forma, são desfalques importantes do time titular, então. O que a gente tem? O Rubens saindo, né? E entrando o Rony. Então você tem uma equipe até mais ofensiva e a expectativa, principalmente que nesse meio campo, que o Menino e o Scarpa joguem mais, né? Do que jogaram contra o Bahia. Os dois não jogaram bem. O Scarpa até foi substituído no intervalo. Aí eu já acho um pouquinho de exagero, porque é o cara da criação das jogadas, mas de qualquer maneira, se você tem Alan Franco, tem o Scarpa e tem o Menino jogando bem, com um ataque ali com Rony, Dudu e Hulk, né? Claro que depende muito dos caras, né? De estar numa noite boa e tal, mas é um time bem forte para pegar o Bucaramanga, que não é uma força do futebol colombiano, né? No último campeonato terminado, não conseguiu se classificar para os playoffs, né? Onde se classificam 8 para a segunda fase, ficou em 9º. Então, assim, não é uma super força do futebol da Colômbia, mais um que veio da Libertadores como terceiro colocado. Então, o Atlético tem tudo para conseguir, pelo menos, algum conforto pensando no jogo de volta. Mas o Cuca perdeu o coringa dele, hein? Ah, sim. O Rubens é um cara que a gente já viu atuando de zagueiro, de lateral esquerdo, de primeiro volante, de segundo volante, de terceiro homem do meio campo e de ponta. Então, Ele só não jogou de centroavante. Praticamente, às vezes ele até ia lá, né? Até aparecia lá. Mas é realmente, e é o cara que, na minha opinião, é o cara que mais corre no time. Sim. Não é o cara mais técnico, mas é o cara que mais corre. E se você pegar... É o mais voluntarioso. Sim, muito. Se você pegar, fizer ali um apanhado do que aconteceu no Atlético até agora, o Rubens está entre os principais nomes do time. Não vou repetir aqui, não tecnicamente, mas pelo que ele ofereceu ao Atlético até agora, ele está entre os principais nomes. Você acha que o Cuca, com essa venda, ele vai ficar chateado? O Cuca, depois deram uma injeção para amansar o homem, mas teve uma época aí que toda entrevista ele falava que precisava de reforço, precisava de jogador, precisava de reforço, jogador. Não chegou nenhum jogador e ainda ele está perdendo um importante. Então o homem deve estar, nossa, uma perereca, hein, meu? Porque ele já tinha se manifestado, sim, né? Sim. Já havia falado que era contra a venda dele agora, que talvez no final do ano, tudo bem, mas pelo que a experiência que nós temos aí já no meio da bola. Quando o jogador é retirado por conta de negociação, pra mim já tá certo. Até pra não correr nenhum tipo de risco, né, Romano? Nenhum tipo de situação que possa complicar ou impedir a negociação. E outra coisa, né? Um jogo de mata-mata, né? Jogo com caráter decisivo. Você não tira um jogador se você não tiver muito encaminhado, né? Porque ainda mais fora que você precisa fazer um resultado bom pra administrar em casa, né? Pois é, e ainda com os desfalques aí que a gente citou aqui, né? De Coelho, de Júnior Santos, de Patrick, né? Então, realmente a coisa parece que tá bem avançada. Você tira o principal, talvez hoje o principal jogador do Atlético é o Rubens, né? É o cara que mais corre, mais se doa, né? Que mais joga, né? Em números, mais jogas. Então, você tem esse aspecto que você tem que considerar. Agora, se você for ver o time que deve sair jogando, né, pelo menos, é um time técnico, é um time forte, é um time que tem tudo para prevalecer. Agora, vou repetir, a gente precisa ter esses jogadores, que são bons jogadores, já provaram o seu valor, jogando perto do máximo que eles podem.
Aí, se você tiver o Gabriel Menino do Campeonato Mineiro, por exemplo, que estava muito bem, se você tiver o Scarpa jogando, que a gente sabe que ele pode jogar, né? Se você tiver o Dudu já mais entrosado, com um pouco mais de ritmo, né? O Rony aproveitando as oportunidades, o Hulk salvando como normalmente acontece, o Arana já mais, sabe, mais jogado, né? Então, tudo isso pode dar uma cara diferente pro Atlético para esse confronto. E talvez o que pode ajudar é que Cascalho caiu, né? Isso é um reforço fundamental, né? Aí você tá falando de um reforço importante. É claro que o Atlético, na minha opinião, né, não perdeu pro Bahia por causa disso. Tanto que o jogo estava empatado até 1 minuto para acabar. Mas não achei que faltou vontade nem determinação. Mas sem dúvida que dá uma tranquilidade gigantesca pro elenco, né? Porque parece que o Atlético tinha prometido até hoje. Sim. Né, dia 15, e cumpriu na data, né? Então isso também dá uma... Porque tem um código de honra aí dos jogadores que é o seguinte, infelizmente no futebol brasileiro, não é incomum atrasar salário. Né? Você pode pegar aí os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, você vai encontrar outras equipes com esse mesmo problema. O Corinthians é um deles, só para citar o time lá de São Paulo. Mas o que acontece? Quando o dirigente vem e fala com os jogadores, nós estamos com um problema aqui, mas nós vamos acertar tudo isso dia tal. Se no dia tal não pingou, não sorriu, aí você perde a confiança no cara e aí fica complicado. Aí o negócio, a situação pesa. E uma pena ter perdido o Coelho, né? O Coelho que voltou, jogou 45 minutos, mais os acréscimos. Eu achei que foi um pouquinho exagerado, falei isso durante a transmissão. Principalmente pro ritmo que estava o jogo, pra pegada que estava o jogo. Achei que o Coelho podia ter esperado um pouquinho mais no banco ali na casinha, entrado mais pros minutos finais, porque ele estava muito tempo inativo, muito. Mas, de qualquer forma, jogou todo o segundo tempo e parece que não suportou. O que é normal, né, o Romano? Porque o cara fica... Por mais que ele faça a transição, por mais que ele faça todas as etapas de treinamento, o jogo, ele te obriga a fazer movimentos que são extremos, né? Que o treino você não faz. E aí você sente pelo fato de ter ficado muito tempo parado. E tem um detalhe, né? A primeira lesão dele foi na coxa direita. Certo. Agora na coxa esquerda. Existe um negócio que não é o jogador, tá, gente? Não é o jogador que pensa assim, não. É o cérebro da gente. É instintivo. Um músculo tenta compensar o outro. Um lado tenta compensar o outro para proteger. E ele aí acaba sofrendo uma carga muito maior do que está acostumado. Sem dúvida. E acabou tendo a lesão. E é uma pena porque é um jogador importante para o Atlético. Principalmente aquele quebrador de linhas. É isso aí, então, torcedor atleticano, ficamos por aqui com o vídeo de hoje, com as informações do Galo para você. Se gostou do vídeo, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do Galão da Massa aqui no canal Cortes do Galo.